Senhor presidente, todos que nos assistem pela TV Alerj, eu estava inscrito para falar aqui hoje sobre essa grave situação do nosso Estado, envolvendo o não pagamento de nativos e pensionistas. Tive a oportunidade de me pronunciar sobre isso agora há pouco no plenário, em apoio a eles, entendendo que o escasso orçamento deve priorizar as pessoas que mais necessitam, e sem dúvida alguma, esses são os segmentos que mais necessitam, pois usam o dinheiro de seus proventos para alimentos e para cuidar da saúde. Mas sou surpreendido, ou melhor, surpreendido não, porque quando uma agressão e a calúnia vem por parte de pessoas como Paulo Ramos ou como Anderson Nogueira, eu nunca sou surpreendido, porque já espero que alguma besteira sairá da boca deles. Mas, presidente, um festival de mentiras e de calúnias que a todo momento é colocado contra o nome Bolsonaro. E a primeira leitura que eu faço disso é como esse nome está incomodando, para ser alvo, inclusive agora, de vários blogs que recebem gordas mesadas do governo federal, pagos com o nosso dinheiro, dinheiro dos nossos impostos, que o governo banca essas pessoas que são pagas para difundir a mentira nas redes. Mas quando eu ouço Paulo Ramos e o Anderson Nogueira falando aqui, eu penso, eles são do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Eu vou lá, já começa errado, porque ou é socialista ou defende a liberdade, as duas coisas não dá. Nós pegamos aí a origem do socialismo, não precisa nem tão longe. Vamos aqui na Alemanha de Hitler. Qual era o partido do Hitler? Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então já percebemos uma origem do PSOL e do PT aqui no nosso país. Então sabemos que o discurso ali é da boca para fora. Adoram atacar pessoas por suas posições, por suas opiniões, mas vão aos debates e propagam aos quatro ventos que respeitam a opinião diversa. Não vi ninguém do PSOL aqui defender as mulheres, da atitude do Lula de chamar muitas mulheres de aquelas do grelo duro. Se fosse o Bolsonaro, iam ter 300 processos contra ele lá no Congresso. E quero lembrar os dois deputados que acusar alguém de fazer apologia ao crime, ou seja, acusar alguém de um crime que não cometeu, é crime. Podem responder, inclusive, judicialmente por isso. Dizer que Bolsonaro fez apologia à tortura, porque em sua declaração de voto, na oportunidade do impeachment, citou o brilhante Ustra. Eu concordo com o que muitos estão falando, que ele poderia realmente ter feito um discurso muito mais num tom estadista. Inclusive, ele o fez postando em seu Facebook o ensaio antes de descer para o plenário, mas no calor da situação ali, ouvindo alguns deputados, alguns não, vários deputados, defendendo o Marighella, um sanguinário, que dizia lutar por democracia, mas queria também participar do projeto aqui de implantação de uma ditadura do proletariado do nosso país. Pessoas defendendo Che Guevara, um porco assassino, cujo esporte era assassinar gays. Uma pessoa, como relatado já em livros,
lá em Lacabanhas, numa noite, presidente, incomodado com o choro de uma grávida que estava numa cela próxima a ele desce, dá um tiro na barriga dela para obter o silêncio. Pessoas defendendo essa estirpe, esse tipo de ser. E aí, no momento ali que ele vai fazer o pronunciamento dele, ele resolve fazer uma contra-provocação, citando uma pessoa que nunca foi provado ter cometido os crimes que a esquerda o acusa de ter cometido. Mas já rotulado de torturador, o símbolo da tortura. Uma completa contradição. Estamos falando da pessoa que nunca teve nada comprovado contra ela, mas não estou aqui para defender também, não. Eu estou aqui para rebater essas calúnias que a todo tempo tentam imputar a Jair Bolsonaro. Chamam de nazista, de fascista. É tanta ignorância que não consegue nem perceber como é que aqueles que realmente estudam e procuram se inteirar sobre os fatos tratam Bolsonaro como os judeus, por exemplo. Como Bolsonaro já foi carregado no colo por judeus, quando ele concretamente se colocou contra a presidente Dilma, que havia colocado em nome do Brasil o seu apoio ao Hamas contra Israel. E aí Bolsonaro faz uma nota oficial ao governo de Israel dizendo que Dilma não estava falando pelo povo brasileiro, estava falando pela sua corja, pela sua quadrilha, que rouba os cofres públicos, mas graças a Deus o Congresso está impedindo que eles roubem a nossa liberdade. Portanto, há fatos que facilmente colocam por água abaixo esses rótulos de fascista, de nazista. Pelo contrário, Bolsonaro sempre, pela sua história, pela sua postura, foi uma pessoa que defendeu Israel e os povos judeus. Inclusive ele fala aos quatro ventos também. Se algum dia fosse presidente da República, a primeira coisa que ele faria era buscar Israel para fazer alianças em todas as áreas. Então, presidente, e aí a questão do impeachment começa a ser dirigida para o lado aí da agressão desse excremento chamado Jean Willis ao Jair Bolsonaro. Uma atitude que, mais uma vez, mostra quem é o intolerante, mostra quem é aquela pessoa que não aguenta ouvir uma opinião diversa. Uma pessoa que não está aberta ao diálogo com ninguém, mas sai por aí dizendo que é a favor da democracia, pede respeito a um segmento da sociedade. Uma pessoa que usa a bandeira dos homossexuais para se promover. E já deixo aqui registrado todo o meu apoio aos homossexuais. Cada um é responsável pelo que faz da sua vida e ninguém tem nada a ver com isso, muito menos o Estado. Mas os militantes LGBT, esses sim raivosos, e são muito bem remunerados também para fazerem a baderna que fazem, esses temos que ir para o debate e para o uso da lei contra as suas posturas mais agressivas. Então, João, eles cospem em Bolsonaro, e eu sou obrigado a vir aqui ouvir o Paulo Ramos aqui dizer que ele fez certo, agiu como tinha que agir. Quer dizer então, deputado Paulo Ramos, que se eu discordar aqui de uma provocação sua, eu posso dar uma cusparada na cara, porque é legítimo? Tudo tem limite. E aí tudo se transforma numa bola de neve, porque Jair Bolsonaro está no plenário com seu filho, meu irmão Eduardo Bolsonaro. Aí é agredido dessa forma pelo abominável Jean Willis.
E aí, obviamente, um filho saindo em defesa do pai tenta reagir a essa agressão. Olha as consequências de um gesto lamentável, de um gesto triste de Jean Willis. Cadê o seu respeito ao próximo? Eu já quero adiantar aqui, tá, deputado Paulo Ramos, jamais faria isso. Ao ser provocado por Vossa Excelência, ou por quem quer que seja, dar uma cusparada na cara de quem quer que seja. Que eu respeito ao próximo como a mim mesmo. Eu amo ao próximo como a mim mesmo. Diferente de muitas pessoas que enchem o peito aqui para falar em democracia e respeito, mas na prática fazem outra coisa. E para concluir, presidente, vejo agora a OAB do Rio de Janeiro entrando com uma representação, uma ação, não sei, contra Jair Bolsonaro, pela sua opinião no Congresso Nacional, quando da votação do impeachment. Por que é que será que esse deputado, esse presidente da OAB aqui do Rio de Janeiro vai entrar com, vou concluir, presidente, vai entrar com ação contra todos os parlamentares que citaram Marighella, contra todos os parlamentares que citaram Che Guevara, ou só porque o Bolsonaro não pode? Essas pessoas de PSOL, né, da esquerda, conseguem relativizar tudo, relativizam a ética, relativizam a moralidade, votaram contra o impeachment da Dilma, um partido que foi criado, segundo o argumento deles, por causa da roubalheira que havia no PT, que é um partido que saiu da costela do PT, alegando que era contra essa falta de ética do Lula, Dilma e demais asseclas. E aí chega agora e vota a favor da Dilma. Quer dizer que roubar não pode, mas depende de quem está roubando, é isso? Se for pela causa que vocês comulgam, pode. Quer dizer que os fins justificam os meios para vocês. Então, presidente, para mim, essa máscara já caiu há muito tempo, mas para a população, essa máscara vai caindo com o tempo, com cada vez mais força, graças à internet. A internet está aí. Enquanto a internet não é censurada por esse governo, nós podemos ir tendo acesso à informação sem filtros. Sem filtros. Sim. E não adianta. Vamos continuar incomodando, porque a lei e a verdade, a ordem e o povo ordeiro está do nosso lado.